Muito bem, eu quero convidar você que está nos assistindo aí na Escola de Princípio, e ao observar esses dias eu percebi que muita gente já dá sua opinião sobre as coisas, sobre muitas coisas aí que a gente às vezes gostaria de aprender, de entender, de fazer parte disso, né? E eu estive olhando em Levítico capítulo 7, versículo 7, que lá há uma diferença entre o pecado e a culpa. A diferença entre o pecado e a culpa. Talvez é dois tipos de pecado, mas o pecado trata de um assunto e a culpa de outro assunto. E é interessante a gente observar isso. Por quê? Porque a gente percebe que muita gente está dentro da igreja, estão congregando, e quando nós falamos do sangue de Jesus, nós falamos do que nos purifica do nosso pecado. Só que Levítico, ele fala de um assunto interessante. Existe a culpa, o pecado, propriamente dito, existe a culpa. E eu fico pensando assim que, por mais que a pessoa seja de Deus, não deixe de cometer erros e se colocar em situações de culpado durante uma trajetória de um mês, uma semana, ou quem sabe até diariamente. E por muitas vezes você vai pedir perdão para Deus, né? Ó, Senhor, me perdoe, eu não vou fazer mais isso, vou parar aqui. Só que quando você pede perdão, e de repente você se vê novamente fazendo a mesma coisa. Então, aí a sensação é, por que está acontecendo isso? Né? Você pediu perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas esse pecado da culpa pode não estar embutido na purificação pelo sangue. Entendeu? Por quê? Porque as leis que foram dadas por Deus para Moisés, ela tem um propósito, e quando ela chega no Novo Testamento, algumas coisas têm que ser entendidas, e por isso que a Bíblia é toda, e a gente precisa observar ela toda para aprender isso, né? Então fica aí a dica aí para você estudar sobre isso. A diferença da culpa e o pecado. Por que algumas pessoas não conseguem se aproximar de Deus? Por que as pessoas estão fracassando com mais constante, mais vezes, né? Por que as pessoas estão acontecendo isso? Então, quando você para perguntar, você vai estudar sobre esse assunto na Bíblia, estudar sobre isso, e de repente você descobre algumas coisas novas, como por exemplo, Abraão, quando foi chamado para andar com Deus, ele andou 25 anos, precisamente 24 anos. No capítulo 17, você vai ver, ele andou 24 anos até ali, 99 anos. Andou com Deus todo esse tempo e não era escolhido, era só chamado de Deus. E às vezes você está passando essa situação, está vivendo essa situação de não ser um escolhido de Deus, mas não andar na igreja, estar na igreja, até mesmo fazer a obra de Deus, e de repente você não é escolhido de Deus, e de repente você não conhece a diferença. Eu batizei, eu fiz isso, fiz aquilo. Tudo bem, o sangue de Jesus nos purifica do pecado, esse sacrifício foi feito, mas e as culpas? E como resolver a questão da culpa? Aí você vai lá em Levítico capítulo 7, versículo 7, ou Levítico todo ali. É um livro interessante para a gente entender essa dimensão, para descobrir por que alguns irmãos não conseguem superar.
não consegue entender se Jesus tem o poder, o sangue de Jesus tem poder, porque esse irmão mesmo clamando, com a alma, rasgando o seu coração, ele não consegue sair dessa situação, né? Fica a dica aí, estou aqui, passando aqui para dar um alô. Aí o pessoal vai iniciar a escola de princípio agora nessa sexta-feira, né? Vai iniciar, a gente quer muito assim entrar nessa questão, e de repente eu posso estar passando aqui direto para estar passando um vídeo para vocês e também dando minha dica. Você concorda? Amém. Se você não concorda, amém também. Isso faz parte, né? Mas cada um vai dar a sua dica aí, em nome de Jesus. Amém? E Jesus te abençoe.